Como é bom estarmos aqui para glorificar e exaltar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Quero agradecer ao bondoso Deus por essa rica oportunidade de mais uma vez glorificar o Senhor. Quero estender meus agradecimentos para a pastora Silvana, que o Senhor lhe abençoe poderosamente, juntamente com os obreiros da nossa igreja. Estou muito feliz com o Senhor e eu tenho plena certeza que Deus, Ele vai falar contigo nesta noite. Aleluia. Meus amados, está comigo aqui meu filho, que já foi apresentado. A minha esposa hoje é plantão dela no hospital, mas ela mandou um abraço para toda a igreja. Eu convido você a se colocar de pé, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido você a abrir as vossas Bíblias. Evangelho de João, que é um tema. Sei que você escolheu o Evangelho de Mateus, mas eu vou ler em João. Aleluia. O tema desse trabalho, João capítulo 6. Irmãos, eu estou com uma dificuldade, eu percebi, estava até conversando com a minha esposa, eu vou ter que ir no hospital. Passa dos 45 anos, mas eu tenho plena certeza que Deus, Ele tem algo para realizar aqui nesta noite. Evangelho de João capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 3, que diz assim: E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque era bem sabia o que havia de fazer. O texto diz assim, versículo 7: Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome daquele que merece toda honra e toda glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, quando nós observamos esse texto bíblico, eu quero aqui nesta noite destacar algumas lições bíblicas, mas antes eu quero destacar algo importante. Esta passagem que fala sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes está registrado nos 4 evangelhos. O interessante é que cada um ele tem um propósito para um povo diferente. Por exemplo, quando nós observamos em Mateus, ele vai falar que o rei dos judeus, para quem Mateus escreveu esse evangelho? Para os judeus. E qual foi o propósito que Mateus escreveu para os judeus? A Bíblia Sagrada nos registra que era para mostrar e apresentar Jesus como um grande rei e descendente de Davi. E qual é a marca registrada do Evangelho de Mateus? Começa com a árvore genealógica de Jesus e cita vários versículos bíblicos do Antigo Testamento. O interessante é que quando nós observamos o Evangelho de Mateus,
nós vamos observar que Mateus ele cita vários versículos bíblicos do Antigo Testamento, mostrando que Jesus veio para cumprir a lei também. E quando nós observamos o Evangelho de Marcos, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. E para quem foi escrito? Para qual foi o povo? Para os romanos. E o foco principal do Evangelho de Marcos é mostrar Jesus como servo, o servo que veio para morrer na cruz do Calvário e conceder a paz e a salvação para toda a humanidade. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que Marcos, ele é ativo, é um evangelho de muita ação. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, você parece que fica até sem fôlego, parece que Marcos está narrando, parece que tudo aconteceu em seguida. É um evangelho de muita ação, o Evangelho de Marcos. E qual foi a marca registrada e qual foi o foco do Evangelho de Marcos? O livro mais curto e rápido, vai direto. Ele é um evangelho que é objetivo, que vai no alvo. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, que veio para resgatar o homem do lamaçal do pecado. E quando nós observamos o Evangelho de Lucas, vai mostrar o homem perfeito. E para quem foi escrito? Qual foi o povo? Foi escrito para os gregos. E qual foi o foco principal desse Evangelho de Lucas? Mostrar o lado humano de Jesus e o seu caminho para os pobres, para aqueles que necessitam da graça de Deus. E qual é a marca registrada do Evangelho de Lucas? Ele é cheio de detalhes históricos, mostra a infância de Jesus, mostra a universalidade da salvação, que a salvação é para todos. E o interessante é que o Evangelho de Lucas, ele mostra um profundo compaixão de Jesus pelas pessoas marginalizadas, as pessoas que estão necessitadas. Esse Evangelho, ele mostra também que a graça de Deus é favor merecido, favor que nós não merecemos, mas pela graça de Deus, ele nos alcançou para a sua glória. Quando nós lemos também o Evangelho de João, mostra como filho de Deus, a preocupação de João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus e provar a divindade de Cristo. O Evangelho de João, ele tem um foco principal, mostrar que Jesus é o próprio Deus, e apresenta Jesus como o Verbo eterno, o Verbo que se fez carne. João, ele tem como a marca registrada mostrar que Jesus é como igual a Deus e o Pai, Criador de todas as coisas. Traz discursos profundos, espirituais e teológicos também. Esse Evangelho de João, o Evangelho de João também, ele mostra também que a salvação é para todos aqueles que desejam, para todos aqueles que almejam mudar de vida. O Evangelho de João, ele foi escrito para que vocês tenham uma noção. O Evangelho de João, ele foi escrito 20 anos depois que os outros evangelhos já estavam circulando ali, 20 anos depois. Mas o Evangelho de João, ele é profundo, ele é teológico e mostra que Jesus é igual ao Senhor e prova a sua divindade. Perceba que quando nós observamos esses detalhes nos 4 evangelhos, nós vamos perceber que
no Evangelho de João, João fez questão de registrar 7 afirmações que Jesus é divino, que Jesus é Filho de Deus. Quando nós lemos em João capítulo 6, versículo 35, que diz assim: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Perceba que João apresenta Jesus como o pão da vida, aquele que sacia a tua fome, aquele que mata a tua fome. Quando nós lemos também em João capítulo 8 e verso 12, nós vamos perceber que aqui é a segunda afirmação que João faz, que Jesus é o Filho de Deus e a sua divindade. Evangelho de João capítulo 8 verso 12 diz assim: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, e através dessa luz que reflete nós, e nós refletimos essa glória para este mundo, para fazer a diferença. A terceira afirmação, que Jesus é Filho de Deus, está registrado em João capítulo 10, verso 9, que diz: eu sou a porta. Ele é a porta, e aquele que entrar na porta, ele vai encontrar paz, ele vai encontrar gozo, ele vai encontrar alegria, ele vai encontrar a salvação. E a quarta afirmação que João faz, que Jesus é o Filho de Deus, está registrado em João capítulo 10 e verso 11, que diz assim: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O pastor é aquele que conduz, o pastor é aquele que dirige. Jesus é aquele que conduz a sua ovelha. Eu quero destacar algo aqui muito importante. Nós sabemos que lá em Israel, os pastores, que são pastores de ovelha, que conduz a sua ovelha, quando ele percebe que há uma ovelha que está rebelde, quando ele percebe que uma ovelha está querendo sair ali do seu grupo, diz a tradição que o pastor, ele pega aquela ovelha, e diz alguns comentaristas bíblicos que o pastor, ele quebra a patinha ou a perna da ovelha. Para quê? Para que a ovelha sinta e cheira o cheiro do pastor, sente o pastor, que ele sente o abraço, que a ovelha sente o carinho, para que a ovelha fosse um ato de cuidado, um ato de carinho. Ele faz isso para que a ovelha perceba que o pastor quer que ela permanece no caminho, para que ela permanece dentro desse grupo. Isso é uma tradição judaica. Perceba que muitas das vezes Deus permite que eu e você quebramos a cara para que ele possa cuidar de nós, para que ele possa dirigir as nossas vidas, para que ele possa conduzir as nossas vidas. Saiba de uma coisa: Deus está permitindo muitas coisas na sua vida. Sabe por quê? Para que você possa reconhecer que o caminho é Cristo. O caminho que conduz o homem para o céu é Cristo. Perceba a quinta afirmação que João faz, que Jesus é o Filho de Deus, está registrado em João capítulo 11 e versículo 25, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Ele é a ressurreição e a vida. Perceba que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a ressurreição, Paulo ele trabalha
lá em Colossenses capítulo 3, ele diz assim, que aqueles que morreu com Cristo, ele ressuscita, para quê? Para uma nova vida, e agora ele só pensa nas coisas do céu, ele não pensa mais nas coisas da terra. Ele pode até ficar preocupado com as coisas dessa terra, mas a maior preocupação dele é o céu. O céu é a maior preocupação, porque ele ressuscitou para uma nova vida com Cristo Jesus. E o texto de Colossenses capítulo 3 diz assim, que agora nós pensamos só nas coisas que vêm do alto, porque nós ressuscitamos com Cristo, aleluia. Agora o nosso foco é as coisas do céu. A nossa prioridade é as coisas do alto. Alguma tradução diz assim, que quando nós ressuscitamos com Cristo, agora as coisas do céu, ela entra dentro da sua mente e do seu coração, e agora a sua principal preocupação é buscar as coisas espirituais. A sexta afirmação que João faz, que Jesus é o Filho de Deus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é o caminho. E a sétima afirmação que Jesus é o Filho de Deus está em João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. João afirma que Jesus é o Filho de Deus. E quando nós observamos o Evangelho de João, retrata Jesus como Filho de Deus e a sua divindade. E o interessante é que João agora, a preocupação de João no Evangelho, ele seleciona 7 sinais que Jesus fez para provar que Jesus era divino, fazia parte da divindade. E o interessante é que quando nós observamos, ele seleciona 7 sinais. Por que João faz essa preocupação de destacar sinais e não milagres? Os outros evangelhos falam milagres, mas João diz assim, sinais, porque a preocupação de João era mostrar que Jesus era o Filho de Deus, que aquele milagre que estava sendo realizado era um sinal que Jesus era o Filho de Deus e que Ele é divino. E qual foi a primeira passagem que João destaca? A transformação da água para o vinho, a transformação da água em vinho. Um texto clássico que mostra que Jesus é o Filho de Deus. A segunda afirmação que ele seleciona, que ele destaca João, é quando Jesus curou o filho do oficial, mostra a sua divindade. O terceiro sinais que afirma que Jesus é divino, quando Jesus curou o paralítico. A quarta que nós lemos, a multiplicação. A quinta, Jesus andando sobre as águas. A sexta, Jesus curando o cego de nascença. A sétima, Jesus ressuscitando Lázaro. Sabe que isso mostra que Jesus ele tem poder para resolver qualquer tipo de problema nesta noite. Jesus ele tem poder de resolver qualquer tipo de problema nesta noite. Eu estou dando
uma visão para que você entenda a mensagem do Senhor. Como que acontece esses milagres da multiplicação? João destaca como sinal. Os comentaristas relatam que esse milagre é o mais público. Foi o milagre mais público de Jesus. Agora eu quero destacar algo da parte de Deus. O texto diz assim que eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Sabe algo importante aqui, pastora Silvana? Mulher de Deus. Cadê as mulheres de Deus aqui? Você sabe por quê? Nós sabemos que, pela tradição judaica, as mulheres não tinham vez na época. Vocês vão perceber que os evangelhos não contam as mulheres e nem as crianças, mas o foco era as mulheres. As mulheres não eram contadas, as mulheres não tinham voz. Mas quando nós lemos o Evangelho de Mateus, ele vai falar sobre a genealogia, ele coloca as mulheres, quebrando o protocolo. Para vocês terem uma noção, um judeu ortodoxo, ele faz 3 tipos de oração, os comentaristas bíblicos dizem. Primeiro, eu agradeço a Deus por não ter nascido escravo. Segunda oração, eu agradeço a Deus por não ter nascido gentil de outra nação. A terceira oração, agradeço a Deus por não ter nascido mulher. Para vocês verem como era esta barreira. Mas Mateus vai mostrar sobre a genealogia, Maria Madalena, aleluia. Na genealogia ele coloca para mostrar que Jesus, ele dá valor para as mulheres. E quando nós observamos na história, nós vamos destacar muitas mulheres que ajudou no ministério de Jesus. Lucas destaca isso, que abençoava o ministério de Jesus, seguia o Senhor Jesus. Eu quero lhe dizer que Deus nesta noite está quebrando muitos protocolos, porque Deus quer te usar, minha irmã. Deus quer te usar você como instrumento e como canal para a glória de Deus. E Jesus agora tinha acabado de receber uma notícia. João Batista foi degolado. Ele recebe a notícia. Os historiadores chamam como primo de Jesus, João Batista. Ele embarca dentro de um barco. E o texto diz assim que agora ele, com seus discípulos, vai para o outro lado do mar. Para quê? Para repousar, para descansar, porque os dias foram intensos, a obra foi intensa. Marcos chega a dizer que eles não tinham tempo nem para comer, Jesus e os discípulos, tão intenso que era o ministério de Jesus. Mas eu quero destacar algo aqui importante. Dos 4 evangelhos, primeiro Mateus, capítulo 14, verso 14, nos informa que Jesus teve íntima compaixão para com ela quem? A multidão, curou os enfermos. Observa que Mateus já teve a visão que Jesus, ele é um Deus que cura e que restaura. Marcos, ele traz agora diferente. Ele nos informa, Marcos capítulo 6, versículo 34,
que Jesus teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. Jesus começou a ensinar. Isaías capítulo 53, verso 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o amor de Cristo nos alcançou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora Lucas, ele vai nos informar no capítulo 9, versículo 11, que Jesus ensinava sobre o reino de Deus. Sabe o que eu quero aqui nesta noite, debaixo da graça de Deus? É que Deus é um Deus que cura. Ele tem compaixão de você. Ele é um Deus que tem compaixão das vidas das ovelhas sem pastor. E Ele ensina sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é só comida e bebida, mas o reino de Deus, diz o apóstolo Paulo, o quê? Alegria, gozo, paz. O reino de Deus, esse Jesus está aqui nesta noite para fazer a obra na sua vida. E eu quero aqui entrar na mensagem bem rapidamente. Depois dessa visão, essa introdução bíblica, qual é a primeira lição que eu quero extrair desse texto bíblico? A primeira lição que eu quero extrair desse texto bíblico é que quando nós observamos no Evangelho de João capítulo 6, versículo 26, nós vamos entender que Jesus estava querendo passar para os discípulos, mesmo que a multidão não entendendo a mensagem de Jesus. E qual era a mensagem de Jesus? Que Ele é o pão que desceu do céu. Mesmo a multidão não buscando Jesus pelos interesses espirituais, mas pelos interesses materiais, Jesus estava querendo passar para os discípulos que Jesus, Ele teve compaixão, ensinou, curou, Ele direcionou as ovelhas. A primeira lição que eu quero extrair desta noite é que Jesus não rejeita ninguém. Jesus estava querendo passar para os discípulos: eu não rejeito ninguém, porque o texto diz assim, que quando Jesus estava dentro do barco, se aproximando do outro lado do mar, Ele viu a multidão, e o texto diz assim, que Jesus tirou esse tempo para quê? Para repousar, para descansar. Mas Jesus quis mostrar para os discípulos que Jesus não despede, não rejeita, não despreza ninguém. O verdadeiro discípulo, ele estava querendo mostrar que o verdadeiro discípulo é aquele que abraça, é aquele que estende as mãos, é aquele que auxilia, é aquele que ajuda. Jesus estava querendo mostrar isso para os discípulos. Tem compaixão, amor pelas almas. Jesus poderia bem despedir a multidão e descansar, mas não, Ele atendeu a multidão. Eu quero lhe dizer nesta noite que nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus, Ele não te rejeita, Ele te atende, Ele te ouve, Ele te responde. Jesus estava querendo passar para os discípulos que é necessário ouvir, ensinar a multidão. Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã chamada Iracema.
E quando eu fui dialogar com essa irmã, ela não deixava eu falar. E ela desabafava, falava. Mas depois eu não consegui falar com ela, só ela falava. Passou 3 semanas, ela retornou novamente no culto. Ela disse assim: irmão Joel, obrigado por me ouvir. Alguém me ouviu, alguém me atendeu, alguém me ouviu. Eu quero lhe dizer que Jesus estava querendo passar para os discípulos que é necessário abrir os braços para ouvir as pessoas, porque Deus tem uma obra para realizar em cada um. É isso que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos. A segunda lição que Jesus estava querendo passar para os discípulos, João capítulo 6, verso 6, diz assim: mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus pergunta para Filipe, umas palavras mais simples. O texto diz assim, que Jesus pergunta para Filipe. Olha o que o texto diz, versículo 5 na verdade. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pão para este comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Olha que detalhe interessante aqui. Parece que Jesus estava perguntando para Filipe, não sabia o que iria fazer. Mas o texto diz assim, que Jesus estava querendo experimentar Filipe e os discípulos. A palavra experimentar aqui no latim é a mesma coisa de testar, provar. Ei, minha irmã, sabe o que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos aqui? É que Ele permite situações para testar a nossa fé e a nossa confiança. Deus está permitindo muitas aflições e luta na sua vida, para te testar, para te provar, para ver o que está dentro do seu coração. O interessante é que Felipe respondeu: Senhor, precisaria de 200, na verdade era 200 denários. Aqui 200 denários era 200 dias de trabalhos, e mesmo assim não era suficiente para suprir a necessidade do povo. Jesus estava fazendo isso para experimentar eles, porque Jesus sabia o que iria fazer. Aleluia. Neste momento, aleluia, eu quero lhe dizer que nesta noite, que Deus, Ele sabe o que vai fazer com essa aflição, com essa luta. Ele sabe, minha irmã. Jesus está te provando para ver o que está dentro do seu coração. Jesus permite muitas coisas para ver se realmente nós confiamos nele. Jesus, olha que interessante, quando nós lemos alguns textos da Bíblia, nós vamos perceber a passagem, quando a passagem da tempestade. O texto diz assim, que Jesus, olhando para os discípulos, Ele diz: nós vamos passar, ou passaremos para o outro lado. Jesus já tinha prometido, e no meio da viagem houve uma tempestade, mas Jesus falou no início: nós vamos passar para o outro lado.
seja, Jesus está testando, experimentando o nosso coração. Jesus já prometeu que nós iríamos passar aflição, luta, mas o que Deus tem preparado para mim e para você é maior. É maior. Ele está te experimentando, Ele está te testando. Jesus. E o interessante que Felipe disse 200 denários. Irmãos, Jesus estava querendo passar para os discípulos que quando Jesus está por perto, pode ficar tranquilo, Ele vai resolver. Glória a Deus. Ele vai resolver. Porque você está preocupado? Jesus está passando para você, discípulo. Eu estou com você. Glória a Deus. Eu estarei com você. Eu estarei com você até a consumação do século. Aleluia. Tetelestai. Tetelestai. Ele já terminou a obra. Glória a Deus. Ele concluiu a obra e está com você até a consumação do século, até o arrebatamento da igreja. Pode vir a luta que for, Ele vai te auxiliar. Ele vai te auxiliar. Terceira lição, eu tenho que correr. Terceira lição que Jesus está querendo passar para os discípulos, ensinar para os discípulos. Jesus, quando nós observamos João capítulo 6, versículo 7, Felipe respondeu o problema que nós não tem dinheiro suficiente. Será que precisaria de 200 denários? Mas na verdade não era suficiente. Jesus estava querendo ensinar para os discípulos que Ele é o sustento. Glória a Deus. Que Ele é o recurso. Glória ao teu nome, Jesus. Que Ele é a solução. Ou seja, o ambiente não era favorável, deserto. O clima não era favorável, mas Jesus estava querendo passar para os discípulos que Ele estava ali. Aleluia. Jesus estava querendo passar para os discípulos que não importava o que iria acontecer, mas Jesus, Ele ia conseguir realizar algo na vida deles. É bom destacar aqui que o versículo 8 diz assim, que André se apresenta a Jesus, e André disse assim: um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Irmãos, preste atenção aqui, olha que algo interessante. Quando André disse assim: há um rapaz aqui com 5 pães de cevada, o versículo 8 diz, e o versículo 9, que agora André apresenta, na mesma hora que André apresenta a solução, ele duvida, mas é muita gente. Sabe o interessante aqui? Que quando a Bíblia destaca 5 pães de cevada, era um cereal que era preparado para os animais da época. Era um pão inferior. O pão era inferior aqui. E peixinho não era comum dar esse diminutivo peixinho. Era um peixe salgado, para dar um sabor mais de qualidade para o pão. Mas quando vai nas mãos de Cristo, isso se torna bom, se torna de qualidade. Glória a Deus. Eu quero lhe dizer que a
aquilo que é inferior na sua vida. Você sabe qual é a área da sua vida. Deus pode tornar e transformar com qualidade na sua vida, meu irmão. Nas mãos de Cristo, tudo é restaurado. Glória a Deus. Nós não prestávamos. Nós, a natureza pecaminosa. Mas quando nós caímos nas mãos de Cristo, Ele nos tornou como instrumento e canal para que a glória de Deus paire sobre a humanidade. E o interessante é que o texto diz assim: na mesma hora André duvidou. Mas é muita gente, mestre. O recurso que André apresenta não era suficiente para suprir a necessidade da multidão. Mas eu quero aqui destacar aquilo que os nossos olhos humanos não é suficiente para suprir a necessidade. Nas mãos de Cristo é suficiente. Nas mãos de Cristo se torna algo de abundância. Eu quero lhe dizer que o pouco que você tem pode ser muito nas mãos de Cristo. Glória a Deus. Jesus estava querendo passar para os discípulos. Pastora Silvana, olha que interessante. Ontem, eu preparando essa mensagem, nesse ponto, às vezes, nós olhamos para os nossos recursos, não vamos conseguir. E eu em casa pensando nisso. A pastora Silvana vê os recursos da igreja, não vou conseguir. Por exemplo, a igreja onde eu congrego está construindo uma obra, uma igreja grande ali na Rebouças. E há 8 meses atrás precisava de um recurso grande, pastora Silvana. Sabe o que aconteceu? Um irmão da igreja recebeu um dinheiro alto e abençoou o valor que precisava. Sabe o que eu quero lhe dizer? Que você pode estar olhando para os seus recursos e não é suficiente. Mas eu quero lhe dizer que o Cristo que está aqui nesta noite é o Deus que pode enviar recursos para esta igreja. O Cristo que está aqui, Ele tem poder para enviar recursos. Em toda a história da igreja, eu não vi a igreja com caixa cheio. Mas o capital da igreja não é dinheiro, o capital da igreja é fé. Aleluia. O capital da igreja é fé, meu irmão. Eu quero lhe dizer que através da sua fé, Deus vai abrir as comportas. Não estou falando de uma fé sem base. Não estou falando de uma fé louca. Mas eu estou falando de uma fé que é firmada na rocha que é Cristo. O capital da igreja está baseado em Cristo. Ele vai enviar recursos, como Ele enviou recursos aqui para essa multidão. Sabe o que chama a minha atenção? Que Jesus estava querendo passar, que a multidão, depois logo à frente, Cristo vai falar sobre esse. João destaca que a multidão, o interesse era as bênçãos materiais, o alimento para saciar a sua fome. Mas Cristo mostra que Ele tem compaixão, que Ele manda recursos. Sabe o que eu quero lhe dizer?
que na teologia chama isso de graça comum. Sabe o que é graça comum? É que independentemente a multidão está com o coração com interesse, a graça comum é que Deus abençoe a todos. Mas só quem vê algo diferente e tem intimidade é os discípulos. Nós vamos destacar isso. E eu quero aqui, diante de Deus, ministrar sobre a sua vida. Que os seus recursos acabou. Como esses discípulos, chegou o mestre, os nossos recursos não é suficiente, não tem dinheiro, não tem como, Senhor. Não tem como. Ouve bem isso que eu vou falar para vocês. Lá no século XVIII, pode permanecer com as mãos levantadas. No século XVIII, um homem chamado George Miller vivia uma vida longe de Deus. Deus alcançou esse homem, George Miller. Começou a trabalhar com crianças no orfanato. A história diz assim que esse homem ele fez um propósito. Isso aqui é para você e para mim. Ele fez um propósito, pastor Silvano. Foi ousado o propósito dele. Ele não iria pedir recursos financeiros para ninguém. E tinha várias crianças dentro desse orfanato que dependia. Um certo dia acabou todo o alimento. George Miller, sabe o que ele fez? Reuniu todas as crianças à mesa. Falou assim: vamos orar, agradecendo a Deus pelo alimento. Quando ele acabou de orar, o padeiro chega, bate na porta do orfanato. E ele sai, o padeiro fala assim: eu não consegui dormir a noite inteira. Deus tocou no meu coração para trazer pães. E olha que interessante. De repente chega um outro moço. Porque os seus cavalos com a carroça quebrou na frente do orfanato. Sabe o que era? Leite. Deus tocou para conceder todos os leites. Eu quero lhe dizer que Deus ele tem poder para suprir as suas necessidades. Ele tem poder de abrir as portas, meu irmão. Ele está querendo mostrar para você, discípulos, que Ele tem poder de fazer muito mais do que você imagina. Ele vai enviar recursos. Meu Deus do céu. Eu vou resumir aqui, irmãos. A quarta lição, quando nós olhamos em João capítulo 6, versículo 9, 10, 11. 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. O teólogo Don Carson, um teólogo canadense, ele disse que era cerca de 15 a 18 mil pessoas, contando com mulheres e crianças. 5 pães, 2 peixinhos. É pouco. É nada diante dessa multidão. Mas um pouco nas mãos de Deus pode transformar, irmão, em algo grande. É isso que vai acontecer na sua vida. Você acredita nisso? Um pouco nas mãos de Cristo pode transformar em abundância. E sabe o que eu destaquei aqui, outra passagem? Em 2 Reis capítulo 4, a viúva falou para o profeta Eliseu: o meu marido morreu, ele temia o Senhor. A mulher ficou com dívida.
Eliseu mandou declarar o que ela tinha em casa. Eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite. O profeta mandou ela buscar vasos emprestados. Quando ela buscou, o azeite começou a aumentar. Enquanto tinha vasos vazios, Deus estava enchendo. Era pouco, mas enquanto tinha vasos vazios, Deus estava enchendo. Glória a Deus. Ah, Senhor, a minha força é pequena. Ah, irmão Joel, eu não consigo orar. Eu consigo orar 2 a 3 minutos. Mas eu quero lhe dizer que esse pouco, Deus ele pode aumentar. Deus pode te encher nesta noite. Deus pode aumentar a graça, aumentar poder, aumentar sobre a sua vida. Glória a Deus. Pastora Silvana, eu vou relatar algo da parte de Deus aqui nesta noite. Eu estava lendo semana retrasada novamente. Evans Roberts, no país de Gales. Um jovem, presta atenção aqui agora. Eu vou concluir, irmãos, eu vou resumir aqui. Eu tenho um grande problema, pastor Silvana, parece que eu vou preparar a mensagem para 2 horas. E esse moço chamado Evans Roberts, ele chega para o seu pastor e diz assim: eu posso orar nos cultos de quinta-feira? O pastor disse assim: pode. Ele começou a orar com 5 irmãos, era pouco. Começou 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000. Hoje é fácil, você pode acessar o Google lá, no país de Gales, o maior avivamento que aconteceu em 1904. De repente, a igreja cheia, ruas interditadas, no culto de oração. Para resumir, não havia presos nas cadeias. O juiz distribuiu lenços brancos como sinais de paz no país de Gales. Os campos de futebol, nos dias de jogos, não havia ninguém. Aleluia. A história diz assim, que quando alguém chegava nos bares para tomar uma dose de cachaça, quando lembrava das mensagens da oração de Evans Roberts, largava as doses e saía chorando, se arrependendo dos teus pecados. O pouco que começou, Deus aumentou. Eu quero lhe dizer, pastor Silvana, que Deus vai aumentar este lugar, diz o Senhor. Deus vai aumentar o que você está precisando. Deus vai aumentar, minha irmã. Deus vai multiplicar. Irmãos, eu termino. Aguenta só mais um pouquinho, 5 minutos eu termino. A quinta, Jesus estava querendo mostrar para os discípulos, João 6,10, é necessário uma organização. Os outros evangelhos, Marcos, destaca que Jesus mandou a multidão se assentar em grupos de 50 e 100, organização e ordem. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Está organizada a sua vida espiritual? Está em ordem? Se não tiver, é necessário você colocar em ordem nesta noite, para que a glória de Deus desça sobre ti. Imagina o caos, a multidão com fome, o alvoroço, que estava a multidão com fome. E Jesus acalma os discípulos dizendo que ia suprir as necessidades. Se assenta em grupo de 50 e 100, organização, ordem. Quando nós colocamos as nossas vidas em ordem e organização, Deus faz a obra. Deus faz o milagre. Jesus está querendo dizer que é necessário ordem
Jesus agradece a Deus pelo alimento, pelo pouco. Às vezes nós murmuramos pelo pouco, né? Sabe que Jesus estava querendo passar para os discípulos? Agradeça a Deus pelo pouco. Glória a Deus. Porque o pouco, daqui a pouco pode ser muito. Aleluia. Não murmura pelo pouco, viu, meu irmão? Não murmura. Dai graças a Deus, agradece a Deus. Efésios 5:20. Dai graças sempre, em tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou usar uma palavra que minha mãe fala. Eu fui ali vasculhar no original, quando diz assim: dai graça em tudo, não quer dizer que você tem que dar graça na desgraça, não. Sabe o que o texto está querendo dizer no original? Dai graça, porque o contexto de Efésios 5:18 está falando do Espírito Santo. Dai graça, porque o Espírito Santo vai te auxiliar em tudo. Em tudo. Dai graça, porque o Espírito Santo vai te dar força para você passar essa luta. O Espírito Santo vai dar graça para você passar essa aflição. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir e Deus vai ser glorificado. E termino, se coloque de pé, meu irmão. Eu não quero cansar muito você. Jesus quer que nós compartilhemos. Quando Jesus mandou se assentar em um grupo de 50 e 100, quem foi o texto? Eu vou falar bem rapidamente aqui. O texto fala assim, Marcos destaca, Lucas destaca, que quem foi levar os pães para os grupos, sabe quem foi? Os discípulos. Sabe o que Jesus estava querendo passar para os discípulos? Que vocês devem sempre compartilhar as bênçãos e o pão do céu, que é Cristo. Deus te chamou você para ganhar almas. Compartilha, pregue o Evangelho. E finalizo a mensagem. Nós somos mordomos. Sobrou quantos cestos? 12. Jesus mandou recolher. Não quer dizer que está em abundância, quando chegar o momento de abundância, que você tem que desperdiçar. Administra. Quando você estiver na abundância, administra como se fosse pouco. Administra. Porque nós somos administradores. O dom que Deus te concedeu, administra. Aleluia. Jesus está ensinando o risco de buscar a Jesus só pelo milagre. Jesus, ele diz assim para a multidão. O discurso foi um pouco meio duro. A Bíblia diz assim, um pouco à frente, que alguns discípulos desistiram. E Deus usou Pedro para falar: para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? A multidão só busca milagre. Nós buscamos o dono do milagre. O discípulo busca o dono do milagre, porque todo o recurso está nele. Se buscai primeiramente a Ele, Ele vai suprir as suas necessidades. O risco de buscar somente as bênçãos é que nunca nós vamos ter intimidade com Cristo. E eu quero que você agora feche os seus olhos, porque eu vou orar por você. Ah, Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. O Senhor conhece o coração dos Teus filhos. O Senhor conhece as necessidades. Ó Deus, supre as necessidades dos Teus filhos. Essa semana que está sendo muito difícil para
colocar alguns aqui, Senhor. Auxilia, Senhor, para que as bênçãos do Senhor sejam sobre elas, sobre o teu povo. Mães que estão aqui orando pelos teus filhos e declara: ah, Senhor, parece que não vai acontecer. Continua, porque você é discípulo. A graça de Deus vai alcançar os seus filhos. Senhor, auxilia, Senhor. Senhor, abençoa. Abre portas, Senhor. Oh Deus, a multidão busca milagres, mas nós buscamos o Senhor. Nós buscamos o Senhor, que é Criador de tudo. Aleluia. Isaías, no capítulo 40, no capítulo 41, 42, expressa a grandeza de Deus. Isaías fala assim, que com as palmas das suas mãos o Senhor mediu toda a água do universo. Ou seja, o Senhor tem todo o controle. O Senhor tem o controle da sua vida, minha irmã. Deus tem o controle da sua vida, meu irmão. E Deus está entrando com providência hoje. E receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Saia daqui hoje cheio da glória de Deus. E eu quero aqui passar para a pastora Silvana dar o segmento para prosseguir em nome de Jesus. O grupo de louvor. Aleluia.